do Michael Jackson tá mexendo com a mente do brasileirinho. O brasileiro é muito apaixonado pelo Michael Jackson. E o nosso especialista no assunto está de volta. Ele tá fazendo o tour pelos podcasts para revelar a verdade sobre Michael Jackson. Dessa iluminação. Exatamente. E de um apoio de Baal. Se a pessoa fizer essa transformação, a partir daquele momento, Baal vai ajudar ela vai iluminá-la para ela ter sucesso e poder no mundo. Exatamente. Por exemplo, na maçonaria existem... Olha ele aí! Já tá indicado a Luidiverso Awards, tá? Personagem do ano. Personagem do ano. Relatos de ex-maçons que já saíram da sociedade e trouxeram essa informação. Eles dizem que a partir do grau 29, o cara precisa, para chegar até o grau 33, que é o mais alto grau dentro da sociedade, ele precisa fazer uma escolha entre a luz de Bafomé ou a luz de Cristo, que é o que o... Breaking news. CNN. Atenção. Atenção, revelado. Atenção. Olha só, a mensagem subliminar do Três Irmãos Podcast. O que vocês estão vendo, chat, de estranho? O que vocês estão notando nessa cena do Três Irmãos Podcast? Ao lado dos convidados, chat! Põe alma nisso! Olha isso, chat, que terror! Será que Três Irmãos Podcast é fruto de Baal? Será que isso daqui revela que Três Irmãos Podcasts estão sugando a alma de seus convidados? Põe alma nisso! Será que Três Irmãos Podcasts são parceiros da Bafomé? Será? Tá confirmado, hein? Ai, meu Deus do céu. Olha, entre a luz de Bafomé... Será que é por isso que os Três Irmãos Podcasts conseguiram sucesso mesmo morando fora do eixo Rio-São Paulo? É a captura de almas? Ai. Ou a luz de Cristo, que é o que o mundo aqui fora apresenta, né? Então, se o cara escolher a luz de Cristo, ele sai, ele não continua mais. Se ele escolher a luz de Bafomé, que é uma luz de androginia, ele continua até o grau 33, entendeu? E por que será que sempre a pessoa escolhe fazer essa transição é um homem escolhendo virar uma mulher e não o oposto? Ou tem o oposto também? A mulher resolve virar um homem para ter um papel de um grande líder. Não, porque daí é com a Baala, não é com o Baal. Baal é só, daí é com a Baala, e tem que conversar com a Baala. O filho do Trump, né? É verdade. É uma mulher biológica que se tornou um homem. O Trampinho? Trampinho é um homem trans? A Tami. E você vê que para as mulheres são mais fácil ainda. Por quê? Elas fazem tratamento com hormônios, com testosterona, por exemplo. Elas conseguem fazer com que cresça a barba, engrossar a voz. Para um homem virar uma mulher, para ele fazer com que a voz afine, ele tem que fazer uma cirurgia nas cordas vocais. Então é um processo mais chato, né? Do que você simplesmente fazer aplicação de testosterona. É mais complicado. E o que faz com que a gente consiga enxergar mais ainda esses caras que estão fazendo esses rituais é a idade. Quando a idade vai chegando, quando eles vão ficando cada vez mais velhos, mais o verdadeiro ser deles, né, o verdadeiro eu deles vai aparecendo, entendeu? Então, quanto mais velhos ficam, mais você consegue ver que eles não eram aquilo que a maioria das pessoas pensavam que seriam. E será porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas trans, assim, que estão tudo fodido, assim, na prostituição, não tem sucesso, estão passando um perrengue mesmo, velho. Nem todas fazem parte de um ritual como esse. E o ritual também, na minha opinião, que sou um cristão... Cara, eu ia fazer a piada do ano aqui, mas eu não consegui achar a referência. Assunto sério aqui, chat. Tô entendendo a graça. É a idade. Quando a idade vai chegando, quando eles vão ficando cada vez mais velhos,
mais o verdadeiro ser deles, né? O verdadeiro eu deles vai aparecendo, entendeu? Então, quanto mais velhos ficam, mais você consegue ver que eles não eram aquilo que a maioria das pessoas pensavam que seriam. E será porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas trans, assim, que estão tudo fodidas, assim, na prostituição, não tem sucesso, estão passando um perrengue mesmo, velho. Deve ser por causa de Baal. Com certeza é por causa de Baal. Nem todas fazem parte de um ritual como esse. E o ritual também, na minha opinião, que sou um cristão, não tem poder nenhum. É tudo assim, é religiosidade mesmo, mas sem poder, porque... Não, agora eu vou falar a minha opinião, né? Na minha opinião, apenas Cristo e Deus têm poder. Apenas o Criador tem poder para fazer algo na vida de alguém. Então, entidades como Baal, Moloque, Baphomet, cara, são Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl. apenas vertentes religiosas aí que não tem poder para fazer nada na vida de ninguém. Você vê o caso Epstein, os caras tinham uma conta em nome de Baal. Aí, ó. Onde eles movimentavam grana para fazer sacrifícios com seres humanos e de crianças, por exemplo. Então eles acreditam nisso, né? Mas eles no mundo acreditam. terreno, essas pessoas ficaram poderosas, né? Essas pessoas ficaram influentes. Exatamente. Né? O próprio Epstein, por exemplo, que era um professor de matemática, né? Se tornou um cara que estava envolvido nos círculos bilionários ali da elite. Sim. Mas o que precisa ser analisado foi esperteza de um cara que já era malandro, assim, entre aspas, ou foi recebimento de uma bênção, né? De uma entidade demoníaca ou maligna? Aí a gente não sabe. Quando você olha para a história de Cristo, por exemplo, isso pode ter até um certo sentido, porque Cristo foi tentado pelo próprio Satanás 3 vezes. E uma das coisas que Satanás ofereceu para ele foram os bens dessa terra. Ajoelhe-se diante de mim. Tá vendo tudo isso aqui? Ele subiu lá no pináculo do templo que existia em Jerusalém e mostrou o mundo para ele. Falou, cara, tudo isso aqui, reinos, grana, fama, sucesso, poder, isso pode ser seu. Você precisa fazer só uma coisa, se ajoelhe aqui diante de mim. Então, quando você vê Cristo comentando depois, o mundo jaz no maligno. Esse mundo físico, ele é de Satanás, por exemplo. Então, quando esses caras fazem esses pactos, artistas, cantores, políticos e por aí vai, eles não estão buscando, eles sabem que eles não vão ter a vida eterna que Cristo oferece pela graça. Mas pera lá, você acabou de falar. Pera, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu vou até pegar papel e caneta. Vou começar a fazer igual o Felipe Boni, vou começar a desenhar. Você falou o seguinte: eu, como cristão, acredito que só Deus com D maiúsculo, tem poder. Aí agora você está me dizendo que esses artistas, esses políticos, que fazem pacto com Baphomet, eles têm sucesso porque eles fizeram o pacto. Se o Baphomet, o Baal, a Baala, não tem poder, o sucesso desses supostos artistas, na verdade, é de Deus. E não do diabo. Se o diabo não... Porque se eles não têm poder, como é... Não tô entendendo. Mas eles acreditam que vão ter esse mundo físico. Vão ter fama, vão ter sucesso, vão ter dinheiro, poder. Muitos conseguem realmente. Então o diabo ele tem poder pra dar dinheiro? Entendi. Pesquise. E aí que tá a questão. Né? Eles estão... O que eles sabem de diferente dos outros que não conseguem. Né? Porque vão ter vários também que não conseguem. Não conseguem. Mas essa que então tem meritocracia pra vender a alma. Vai pro inferno, então. Aí não dá, pô. Meritocracia. Vendeu a alma pro diabo. Imagina lá. Vende a alma pro diabo. Aí o cara não consegue. Vai cobrar o diabo. Falou, vendi minha alma, bicho. Cadê meu dinheiro? Acorde mais cedo. Você não se esforçou direito. Sabe? Você não se esforçou direito. Se tivesse se esforçado mais... igual coach. Igual curso de coach. Comprei teu curso de como ficar milionário. Não fiquei milionário. Não esforçou direito. Agora pronto, tem que ter meritocracia até na hora de vender a alma pro diabo. O capitalismo não dá demais, não dá certo, cara. Olha, o tal do capitalismo é um negócio complexo. Sim ou não? Porra, aí tá demais, cara. Os caras querem pegar um caminho curto, vai ter que... te falar assim, e eu ia puxar exatamente nesse ponto, sabendo que você acredita. Sim. Porque se você acredita em Deus, necessariamente, então, você acredita que tem um inimigo, sim, que vou tratar como o diabo aqui. Sim. Né? E, por exemplo, Deus
né? Só Deus tem o poder realmente, mas Deus deixou o diabo tocar em Jó, por exemplo. Exatamente. Então ele consegue agir no ser humano aqui de forma direta ou não. Sim, sim. Se ele consegue agir, vamos pensar, para destruir a vida, você pode fazer um pacto com ele para depois você ter uma troca de valores ali, mas por um tempo você ganhar alguma vantagem ou não. Sim, é como eu falei, né? Pô, A gente... pera, vocês querem passar a perna no diabo? Como é que é? Porra, pera lá, calma. Você quer passar a perna no capeta? Como é que é? Você pode fazer um pacto com ele para depois você ter uma troca de valores ali, mas por um tempo você ganhar alguma vantagem ou não. Sim, é como eu falei, né? A gente tem um exemplo de Cristo sendo tentado para que ele pudesse fazer essas coisas, né? Então, se isso aconteceu com o próprio Cristo e ele recebeu essa oferta e negou, então os seres humanos, meros humanos comuns, podem, de certa forma, receber essa oferta. E eu creio como nisso? Que alguns, até mais do que outros. Por exemplo, existem seres humanos que têm não só poder, existem seres humanos que poderiam ser pessoas que poderiam levar muitas almas a Deus, por exemplo. A mão invisível do pacto com o diabo. Eu vou embora! Coisa feia, gente. Presta atenção. O cara tá falando sério. Você tá vendo alguém dando risada? A Cristo. E essas pessoas talvez fossem, ou sejam, em uma escala aí, mais importantes, entre aspas, do que outras para Satanás. Você entende? Um cara que o cara já nasceu com uma índole má. O cara não quer saber nada da vida. O cara tá, sei lá, chutando balde com a própria vida, usando droga, bebendo, não quer saber de nada. Esse cara talvez seja um cara irrelevante. Agora, um cara que poderia ser potencialmente bom, levasse a palavra de Deus para as pessoas e tivesse um espírito de liderança, de influência, e esse cara resolve decair por conta de bens materiais e fazer um ritual, um pacto, isso eu tô falando na minha imaginação, tá? Seria muito mais propício para Satanás. Ah, entendi. Entendi. Do mundo da imaginação. E aí, galerinha, tudo bem? Não vendam sua alma. Por exemplo, corromper esse cara e falar, vou dar alguma coisinha pra ele aqui, pra ele ver que isso pode ser bom, e manter ele preso lá e fazer com que ele não leve almas para Cristo, para Deus, né? Então eu enxergo essa diferença dessa forma, né? Entre aqueles que conseguem e os que não conseguem. Mas respondendo também a pergunta se isso pode existir, olhando para Cristo, eu acredito que sim. Mas assim, na minha opinião, eu prefiro pensar assim, cara, essas entidades não têm poder. E se a gente comparar com Deus, né? Aí você fala, então realmente elas não têm. Mas assim, que é um negócio pesado de se observar. Você falou de Epstein aí, que você aprofundou, você viu muita coisa ali e de alguma forma realmente é macabro o que tinha ali. Muito, muito. Uma pessoa que eu sei que sempre foi taxado de maldades e perseguida às vezes por situações junto com crianças e adolescentes foi o Michael Jackson. Sim. Você tem alguma informação sobre ele? Tenho. Ah, é Total. agora. Fala. Tá vivo. Uma das coisas estranhas foi aquela morte dele, que foi com um caixão fechado ali, né? Foi uma cerimônia estranha para um ser que era tão querido e que o público queria pelo menos se despedir pela última vez dele, né? Eles fizeram uma cerimônia que ocultou realmente, né, o corpo do Michael Jackson. Mas curioso você ter me perguntado isso, porque o assunto que a gente estava falando antes já responde essa pergunta. E? Michael Jackson, ele foi taxado como um inimigo dessa elite que estava, por exemplo, com Jeffrey Epstein. Por quê? Eles tentaram o acusar de levar crianças também para aquele local dele lá, que é Neverland. Mas existem relatos, por exemplo, do próprio Macaulay Culkin, aquele rapaz hoje, né, que foi o garoto que fez o Esqueceram de Mim, ficou muito famoso, né, ator de Hollywood, que diz que o Michael Jackson o salvou da ilha de Epstein. E aí fica
esse viés de informação, né? Pô, Michael Jackson é um cara que salvou crianças de lá ou é um cara que abusou de crianças? Sabe onde está a resposta? Em que Michael Jackson, ele também fez parte de todos esses rituais, inclusive o pai dele, e Michael Jackson é uma mulher biológica. A irmã dele é um homem biológico. Uma das irmãs dele é um homem biológico. Você pode ver o quão musculosa ela é e o quão feminino Michael Jackson é. Porque ele é uma mulher biológica. Então não teria como ele abusar de crianças como Epstein, por exemplo. Que era um homem biológico realmente. Né? Mas ele, então, sendo uma mulher biológica, ele ajudou, por exemplo, Macaulay Culkin, né? E conseguiu salvar outras crianças a não irem para a ilha de Epstein. E naquela época já existia tecnologia para fazer esse tipo de reversão, assim. Eles muitos deles não eram nem transicionados, né, com essas operações que existem hoje. Apenas o fato deles se portarem como homens ou mulheres, ou até mesmo algum tratamento hormonal ali, já conseguia fazer isso. Porque muitos deles, eles não cortam lá, né? A parte... Sim, mas é que na época dos Jackson's 5 ali, tem imagens, assim, até pouco dele depois. Criança, Ele criança. O Michael Jackson fazendo alguns filmes também sem camisa. Você via que não tinha, né, seios femininos, assim, não tinha. Então, será que fez já uma cirurgia naquele tempo ali? Acredito que cirurgia na criança... Faça a tristeza que talvez não é imaginação, é realidade. Imaginação, é realidade. Imaginação, é realidade. Criança não, mas tratamento hormonal. Tratamento hormonal. Eu acredito que sim. Pra deixar ele masculino, assim. Outro exemplo de crianças, aqui a gente tá falando de uma parte mais antiga, né? Mas um exemplo mais moderno. A Greta Thunberg, por exemplo. Na verdade, é um garoto. E não é uma menina. Você pode ver. A mãe dela é uma marionete gigantesca desse sistema que a gente vive. Então, você pode ver que existem fotos dela usando uma touca que tem o símbolo andrógeno, né? Masculino. Pô, quem não trocou de sexo é clone. Quem não é clone vendeu a alma pro Bafomé. Quem não vendeu a alma pro Bafomé trocou de sexo por causa do Bafomé. E feminino Não é a Greta. Não é a Greta. O Mé, o leitinho dos meninos. É ele. O mods da mulher. O resto é só fé. É um grelo. Não é a Greta. É um grelo. Aí eu não gostei. Aí eu achei que eu pensei. Logo na testa, assim, e ela tem fotos com isso. Se você olhar fotos dela, você começar a questionar, você fala que ela é uma menina ou um menino, mas é um menino biológico. A mãe É o Greta. Menino e o mods da mulher. O resto é só fé. É um grelo. dela, pesquise sobre a mãe da Greta Thunberg. Ela é uma marionete completa desse sistema. Ela trabalha para o sistema e quando a Greta nasceu, ela já nasceu andrógena. Assim como o Michael Jackson e os irmãos também, todos eles. A irmã dele é um homem biológico e eles fazem essa androginia como forma de um ritual para sucesso, poder, dinheiro, fama e alcance dessa iluminação. Ô, Thiagão, você se sente um cara liberto por ter todas essas informações, assim, e talvez você olha pra gente, para as pessoas que não acreditam, você vê elas como escravizadas. Olha, como que você pensa sobre isso? Eu me considero liberto principalmente por saber informações sobre o sistema religioso. Mas quando eu olho para o sistema em geral, que eu imagino que seja a sua pergunta, Rodrigo, eu me considero como um cara que está buscando cada vez mais essa verdade. Agora, se você busca ser um entrevistador tão bom quanto o Rodrigão aí que fez essa pergunta, você se sente livre? Você precisa assinar o Play que Paga e vir para a formação de YouTube. A melhor formação de YouTube da internet, que tenha eles como professores.
No Play que Paga eu convidei 4 grandes youtubers pra contar a experiência deles criando conteúdo. Um deles, ó quem é, ó. Manuel versus Wilker Leão, Rubão versus Paulo Cogos. Você com certeza já deve ter assistido algum desses debates nesse podcast aqui. 3 irmãos. Fora do eixo Rio-São Paulo, esses 2 mineiros construíram um dos podcasts mais originais do cenário. Conseguiram chegar num ambiente dominado pelos grandes e ainda assim conseguir grande destaque. O que eles fizeram de diferente? Quais foram as estratégias? Bom, 3 Irmãos Podcast vem até o Play que Paga compartilhar tudo com vocês. Se você tem vontade de ter um podcast ou simplesmente quer começar um canal no YouTube, que tal aprender com gente grande, com quem já conseguiu fazer? Esse é o convite que eu faço a você para conhecer o Play que Paga, a minha formação no YouTube. O acesso é vitalício, comprou uma vez, é seu para sempre. Aulas sobre criação de roteiro, thumbnails, lives, reacts e claro, você vai aprender com gente grande e também a como monetizar o seu canal e não viver apenas, olha só, de AdSense. Então vem conhecer e se prepare pro debate, que é você que vai sentar na mesa dos 3 irmãos. Aí, ó. Então é isso, ó. Play que Paga, link na bio, link nos posts. Lindo demais.